E a gente conversa agora com o presidente da Câmara de Araraquara, o Rafael De Angeli. Convidei o Rafael para a gente bater esse papo hoje pela primeira vez. Peguem leve comigo que hoje eu estou ficando mais experiente. Então, eu acabei de receber uma mensagem aqui dizendo que hoje é seu aniversário. Pega leve comigo, por favor. Mas você trouxe o bolo? Se não trouxe, não tem perdão. O bolo está sendo feito nesse momento. Então vamos aguardar, porque hoje então é seu aniversário. Parabéns. Viu? Obrigado. Parabéns. Felicidades. Não vou perguntar quantas primaveras, porque é indelicado. Não tem problema não, 4.4. Novinho ainda. E com essa idade, chegar à presidência da Câmara, com a votação expressiva que você teve, vereador mais bem votado da história da Câmara de Araraquara, qual que é o peso dessa votação e o peso de estar à frente da presidência da Câmara? Uma responsabilidade que você percebe agora que é muito maior do que você tinha, né, até o final de dezembro, quando você era vereador, mas não presidente da Câmara? Chico, com certeza. Eu estava acompanhando a apuração com você e você me deixou em choque por um dia, porque eu lembro. Eu não tinha essa informação. A hora que você falou que eu era o mais votado, tipo assim, da história, eu fiquei em choque por um dia, basicamente, que assim, a gente estava em busca de 2.000 votos e foi por Deus, literalmente, que eu tive 4.052 votos. Nunca esperei por isso, de coração mesmo. Foi a população vendo meu trabalho, vendo o que eu fazia e transformando isso nos votos nas urnas, né? A responsabilidade é enorme. Com toda certeza, eu já senti nessas 2 semanas como presidente da Câmara, de tratar os nossos servidores, porque hoje na Câmara nós temos mais de 160 pessoas, contando com os servidores, mais vereadores, mais assessores, mais estagiários, então é muita gente para a gente fazer gestão, né? Então a gente tem que cuidar de todos com o mesmo carinho. Então é uma responsabilidade grande, mas acho importante passar isso pelo meu currículo, pela minha história, e a gente está tentando fazer algumas modificações lá na Câmara para melhorar para os servidores, para os vereadores, consequentemente para a nossa população, que é o principal, né? Melhorar para a nossa população. Você tem destacado essa necessidade de melhorias na estrutura da Câmara, né? Para o vereador, o parlamentar, assessores e para a população. Surgiu a informação de que a Câmara deve alugar um outro imóvel, tem um anexo ali, mas talvez precise alugar mais um imóvel. Isso realmente é verdade? Está nos planos da presidência fazer essa contratação, fechar um aluguel com um novo prédio? Chico, inclusive eu vou ver esse novo local que a gente está pensando hoje. Hoje é a data que nós vamos lá ver. Um local pertinho da Câmara ali, ao lado da Calunga. A gente está vendo esse local porque assim foi um pedido dos servidores principalmente. E assim, o que está acontecendo? Hoje lá em cima, na parte da Câmara, nós temos os arquivos da Câmara, que pesam que pesam toneladas. E aí, por exemplo, se você chegar lá e ver, Chico, você que foi lá terça-feira na nossa sessão, você vai ver que esses arquivos estão literalmente derrubando as paredes estão ficando rachadas. A qualquer momento aquilo pode ceder e cair. Então são arquivos de toneladas que precisam sair dali. Fora isso, a gente tem o pessoal da Libras também que fica ali na parte de cima, que é numa sala fechada, sem janela, o que não pode perante a lei, né? A gente precisa passar o Libras para esse novo anexo, teoricamente. O estúdio da Câmara precisa ser ampliado também, para que a gente possa trabalhar melhor. E na Câmara, Chico, a gente não tem sala de reuniões para os vereadores. Os gabinetes são pequenos, cada um ouve o outro. Você está em um gabinete, o da direita e o da esquerda está ouvindo o que você está falando, não tem privacidade de reunião. Então a gente tem que fazer salas de reuniões na Câmara para isso também. E eu gostaria de fazer um refeitório para esses 160 funcionários da Câmara, que a gente não tem um refeitório hoje. Eles não têm onde comer, eles não têm onde fazer as coisas. Então assim, a gente queria ampliar para dar estrutura para a Câmara, para que, dando estrutura para a Câmara, a população seja melhor servida também. Então assim, são vários os detalhes para que isso aconteça. Então não precisa ser um lugar grande, precisa ser um local só que caiba tudo isso que a gente precisa, entendeu? De Angeli, mas a ideia seria levar o quê para esse outro imóvel? Só para a população entender. Por exemplo, a gente sabe, eu vou citar o nome de uma empresa, que é a única que eu conheço, que já tem licitação com a prefeitura, que é a Safe Box, que ela guarda esses documentos de uma forma muito primorosa, até melhor do que a prefeitura guarda ou outros entes guardam, né? Porque ali ela separa, é até mais fácil quando alguém pede para essa empresa localizar. Não seria mais fácil terceirizar esse arquivo e aí
você explicar qual seria o administrativo que iria para essa casa. Se as reuniões, se essa sala de reunião ficaria no prédio principal, se o refeitório ficaria no prédio principal e quem iria para lá. Você pode só delimitar um pouco melhor? Ó, por exemplo, o refeitório não tem espaço para ser no prédio principal. As salas de reuniões, a gente poderia, fazendo essa movimentação de levar Libras e levar, por exemplo, o estúdio para o novo prédio, a gente teria mais salas livres para fazer reuniões no prédio principal. Então, trazendo tudo isso para o novo anexo, a gente teria como encaixar outras coisas no prédio principal. Então, basicamente é isso. E o arquivo também, né, você falou aí dessa empresa, mas a gente pensou em deixar ele na Câmara inicialmente. A gente pode rever isso, claro. Mas sobrando esses lugares, tem outras reivindicações dos servidores que eu vou levantar também, mas que iriam também para esse novo anexo, porque parece que o próprio anexo Deodata do Amaral, que fica um pouquinho para cima, também está lotado em algumas salas. Algumas coisas dali também iriam para esse novo anexo e eu não sei te dizer agora o que seria. Tá. E dentro dessa infraestrutura que você está movendo, vai ser possível transferir o horário das sessões para as 18 horas para as pessoas poderem participar? Tem isso no seu caminho, na mira? Que é uma reivindicação antiga, a gente sabe disso, né? Olha, para ser sincero com você, a gente vai discutir isso com os 18 vereadores. Mas, fazendo os estudos que nós já levantamos, a gente viu que, independente do horário, a participação popular ela é a mesma. Porque hoje nós temos as ferramentas de internet, que a pessoa pode ver depois, pode participar depois. Então tem toda a ferramenta assim. A gente fazendo hoje a sessão às 15 horas, como está sendo feita desde a pandemia, a gente economiza muito. Porque os nossos servidores e funcionários, a gente paga hora extra. Então, assim, são mais de 20 a 30 pessoas que ficam trabalhando desde segurança até a equipe técnica, né, como vocês têm aqui, que trabalham com hora extra. Então, a gente onera mais o cofre público fazendo a sessão à noite. Então, a gente economiza bastante fazendo às 15 horas. E a participação popular, a participação nas redes sociais, a gente viu que é a mesma, que não muda quase nada. Tem vez que a gente fica lá à noite até meia-noite, até 2 horas da manhã, que tem 0 pessoas lá no plenário. Entendeu? A mesma coisa acontece durante a tarde. Mas isso, repito, vai ser conversado com os 18 vereadores e a gente vai ter uma maioria nessa questão. Vamos rodar a mesa, Ed Júnior? Ô, De Angeli, teve uma situação que criou-se uma polêmica ali, uma surpresa, né, entre alguns vereadores da Câmara Municipal aqui de Araraquara, entre os que são mais experientes também e os novos. Foi com relação à demissão, né, a retirada de 2 jornalistas experientes, né, da TV Câmara e prestavam um trabalho ali bastante grande, inclusive que tiveram passagens longas aqui pelo Grupo Roberto Montoro, que é o Chico de Assis e o Wagner Luiz. Qual que foi como que se deu essa decisão aí, a explicação para essa troca de comando e também a troca do Wagner lá da TV Câmara? Na verdade foi o seguinte, o Chico ele era assessor da presidência, assessor legislativo da presidência, ou seja, nada contra nenhum dos dois, os dois são excelentes profissionais, têm vozes maravilhosas, não tenho nada do que falar deles, do profissionalismo deles e da pessoa deles, os dois são maravilhosos, ponto. O que acontece? O Wagner era assessor da presidência, a gente coloca como assessor quem a gente tem confiança. Não estou falando que eu não tenho confiança no Wagner, mas ele não é da minha confiança particular, entendeu? Então, assim, acho que assessor da presidência tem que ser confiante em mim, porque vai assinar as minhas coisas, vai responder pelas minhas coisas ali. E há anos os presidentes deixaram o Wagner. E assim, eu só levei por esse lado. Realmente eu queria alguém ali da minha confiança. Ponto. O Chico de Assis faz parte da nossa mudança de tentar, primeiramente, mudar a nossa comunicação. Acho que vocês já viram que mudaram algumas coisas, até os próprios vídeos dos vereadores agora do Pequeno Expediente estão com mais qualidade. A gente dobrou para 1080p, a gente já está em Full HD, coisa que a gente tentava fazer já há vários anos, a gente não conseguia fazer isso. O objetivo é a gente dar mais qualidade para a comunicação da Câmara. O Chico de Assis era um cargo comissionado, atrelado também à presidência. O que a gente quis fazer é pegar um servidor de carreira, que no caso a gente colocou o Felipe lá, como diretor de comunicação. Então, valorizar o servidor de carreira para que ele não seja um cargo comissionado mesmo, atrelado à presidência. Então, assim, valorizar o nosso servidor. Mas aí, então, serão 2 servidores que vão continuar fazendo as 2 funções ou apenas um? Na verdade, a gente vai extinguir o cargo do Chico.
né? Tá. E aí o cargo do Felipe, como servidor, ele vai ser diretor de comunicação. Perfeito. Maria Moraes, tem perguntas para o presidente da Câmara? Tenho sim, claro. Gostaria de saber como você avalia ali esses primeiros 24 dias, né, de gestão. Sei que é pouco tempo ainda, né, que tem muita coisa para acontecer. E se você tem a intenção de aproximar, então, as decisões da Câmara com a população, né, e como que isso se daria? Bom, você diz em que sentido? Aproximar a população mesmo, né, das sessões, das audiências, né, ali da Câmara, aproximar a população para que ela saiba, a população fique mais consciente, né, das decisões que estão sendo tomadas. Esse é um desafio que a gente tem, porque, por exemplo, respondendo até a sua pergunta, né, quando a gente faz as sessões à noite, tanto as audiências públicas quanto as frente parlamentar, por exemplo, a gente não tem participação do povo. Então, por exemplo, hoje eu acabo vendo, posso e preciso ser sincero comigo mesmo. Eu acabo vendo algumas audiências públicas à noite, na minha casa, em 2x pelo YouTube, para eu ganhar tempo. Então, tipo assim, eu creio que a população que se interessa, às vezes faz isso também. Entendeu? Então, assim, a gente não tem participação muito do povo quando a gente tem eventos à noite na Câmara. Então, hoje, a gente precisa privilegiar as redes sociais, porque hoje é o caminho que a pessoa tem na mão. Então, ela participa na mão, ela participa com o celular. Então, assim, é claro que a gente vai continuar convidando para participar para o plenário, para as sessões, para as audiências públicas, para os eventos da Câmara, mas hoje a gente tem que pensar, a gente tem que entender que a comunicação mudou. Vocês mesmos hoje estão em todas as comunicações que mais existem, como YouTube, Facebook, etc. Então, assim, a gente tem que ver esse lado hoje da comunicação do século XXI. Que não é basicamente a pessoa estar presente lá na Câmara. Mas, para que as minhas palavras não sejam modificadas, nós não vamos, de forma alguma, deixar de receber a população lá. Nós queremos, sim, vamos incentivar que a população participe. Mas a gente vê, pelos últimos anos, que, infelizmente, não há participação. A gente tem audiências públicas em que não vai ninguém, basicamente ninguém, entendeu? Sendo na parte da noite, né? E só faz porque tem que fazer, mas sem zero de participação Quem popular. acompanha a sessão da Câmara de Araraquara há bastante tempo sabe que realmente não mudou o número de público, porque antes era às 18 horas a sessão. Isso. Mudou para as 15. E realmente não houve uma mudança, nenhum impacto em termos de público presente acompanhando as sessões. Agora, a gente pode até debater se realmente esse horário favorece ou não favorece. Quem trabalha no comércio, por exemplo, de repente gostaria de participar, mas às 3 horas da tarde não consegue participar. Mas o fato é que quando era às 18 horas também não tinha um volume maior de gente no plenário. Agora, Rafael, aproveitando que você está respondendo sobre essa questão de aproximar a população da Câmara Municipal, teve um fato recente que nós até trouxemos aqui de um morador do Hortências que num primeiro momento teve, né, o impedimento de acesso ali à Câmara Municipal. Até conversamos com o vice-presidente, o Esponton, porque é um atrito ali externo à Câmara entre os dois. Os dois são do mesmo bairro, tem as divergências políticas e isso acabou chegando à Câmara porque ele foi impedido de acessar a Câmara Municipal depois. Você mesmo me informou que ele teve acesso com a presença da Guarda Municipal. Qual que é o protocolo, no caso como esse, da Câmara Municipal? Já existia um protocolo ou esse protocolo foi implantado na sua gestão? Se alguém tem alguma divergência com algum vereador e o vereador se sente ameaçado, qual que é o protocolo na Câmara Municipal? Chico, não foi implantado na minha gestão, não. A gente tem alguns nomes lá, cerca de 8 nomes, se não me engano. A gente vai rever esses nomes, inclusive, durante as reuniões com os vereadores. Eu coloquei 2 nomes, um a pedido do Emanuel, que foi desse homem, e outro do vereador Boi, que foi, durante a posse, aquele senhor que se manifestou e, infelizmente, né, aconteceu aquele imprevisto ali. Foram os 2 nomes que eu coloquei. Eu tirei um nome que a vereadora Luna tinha colocado, porque era diretamente com uma assessora dela, então como ela não é mais vereadora agora, eu retirei esse nome. Agora, os outros nomes que estão, a gente precisa rever, né, os outros nomes que outros presidentes colocaram lá. O que aconteceu com esse homem em específico? Ele entrou na segunda-feira normalmente na Câmara, ele foi impedido por um tempo, depois ele entrou. Na terça-feira ele esteve presente na sessão, participou normalmente da sessão, só que assim, o histórico dele não é muito vantajoso, né? Ele tem uma ficha grande, infelizmente ele está proibido de acessar uma unidade de saúde porque ele acabou tendo brigas lá dentro de
brigas físicas com uma servidora. Então hoje ele é impedido de entrar numa unidade. E teve brigas físicas também com os assessores do Emanuel. Então assim, a gente não pode permitir que uma pessoa, não estou falando só no caso dele, mas de uma forma geral, né, que tem algum histórico assim, de adentrar do nada a qualquer horário e a qualquer custo dessa forma. Então a gente precisa rever alguns protocolos. Inclusive hoje nós temos uma reunião com os procuradores para ver essa questão, o que é possível ou não, porque existe o direito de ir e vir, com toda certeza. A gente vai levantar essa questão para ver o que pode ou não ser feito com relação a isso. Né? Porque assim, a gente precisa preservar os nossos servidores, os vereadores, os funcionários e todos que trabalham na Câmara. Eu acho muito importante, né? Você me conhece já há muito tempo, né? Eu falo que muito antes de eu estar participando, né, do governo, há 8 anos, enfim. Porque além do direito de ir e vir, é um prédio público. Sim. E eu sempre disse, vou morrer dizendo, eu acho que a gente pode impedir, mas tomando as medidas legais, até para a gente se resguardar. Perfeito. Porque eu costumo brincar que às vezes o feitiço vira contra o feiticeiro. E aí, de repente, a gente acaba tomando um processo, uma indenização, por um ato, às vezes, que a gente tem, sem ter um respaldo jurídico. E aí, aproveitando o que o Chico disse, eu queria também saber a sua posição, que é uma coisa que a gente vem pedindo também há muito tempo, e eu acho que com a evolução do tempo, as instituições têm se posicionado, com relação, e aí vou falar no geral, vou citar um caso em específico, que foi essa última ofensa que teve da coordenadora de mulheres com a vereadora Filipa, mas como é que vai se dar, porque a gente viu no decorrer desses anos, que agora que a gente tem mais mulheres, nós temos a questão de gênero muito mais aberta na Câmara, se a Câmara vai se posicionar de forma institucional com relação a essa violência das minorias. Né? Porque eu acho que é uma coisa que nunca foi institucionalizado, e eu acho importante a gente ter esse olhar. Né? Porque aí pode ser tomada a providência até institucional, através até dos procuradores e advogados da própria Câmara. Sim, como eu disse, a gente vai ter uma reunião hoje à tarde com os procuradores para ver exatamente sobre esses assuntos. Mas assim, a gente vai se colocar sempre contra qualquer tipo de preconceito, com toda certeza, institucionalmente, enquanto Câmara. Não existe com qualquer minoria aí que, né, como você citou, independente de qual que é, a gente não vai tolerar nenhum tipo de preconceito, de forma alguma, principalmente durante as sessões. A gente vai ter que resguardar a fala dos vereadores, mas os presentes nas sessões vão ser respeitados também, com toda certeza. A nossa audiência, já vou passar a pergunta para o Ed, mas só uma pergunta aqui da nossa audiência na live, Rafael. O pessoal está querendo saber quanto será gasto com esse novo prédio, né? Que trouxemos aqui, que você disse que hoje mesmo vai ter uma conversa para saber se realmente se concretiza o aluguel de um novo espaço para a Câmara Municipal, que precisa de mais espaço. Tem previsão de quanto deve se gastar nesse novo espaço? Ô Chico, nas informações que nós tivemos preliminarmente, esse espaço seria em torno de 5 a 6 mil reais. Não é muito caro. Perante o outro anexo, paga 18 mil. Outro anexo é 18 mil reais, que a gente já paga há décadas, né? Esse novo espaço seria em torno de 5 a 6 mil reais. Não seria muito, né, para que a gente possa fazer a Câmara acontecer, devido ao espaço hoje ser muito pequeno para tanta gente trabalhando lá em prol da população. Né? A gente deixa bem claro que tudo isso é para chegar na população melhor, é para atender a população melhor. A minha pergunta é com relação à revogação dos incentivos fiscais à Estrela Galícia, né? Aquela empresa, a cervejaria. Como que está sendo os debates, as conversas entre os vereadores, visto que nós já tivemos uma primeira votação, né, a análise do projeto. O senhor acredita que vai realmente carimbar essa negativa aí com relação aos benefícios para a Estrela Galícia? Eu acredito que sim, porque passou por unanimidade, né? A gente votou, inclusive acho que foi essa que eu votei errado, eu esqueci que eu não podia votar, aí eu fui lá, votei normalmente, eu falei, sou presidente, não posso votar. Estava aprendendo. Eu creio que sim, porque na verdade a Estrela Galícia, ela rompeu com a Coca, não sei qual que é o grau aí, mas ela teve alguns problemas com a Coca-Cola aqui, e eles passaram isso pra gente, eles mesmos que pediram essa revogação, e então acho que vai ser concluída assim. E a gente espera, claro, o próprio prefeito me disse que espera que a empresa venha para cá, a empresa tem planos de vir para cá, e aí vai ser revisto o local, onde vai ser, se vai ser lá mesmo onde eu fiz o vídeo lá cobrando, né, o próprio
prefeito anterior, e se realmente ela vai vir, né? Provavelmente no futuro, mas ainda não tem certeza disso, como o próprio governo anterior não teve também nos últimos anos, né? Sim. Você tem ideia se tem algumas outras empresas menores que passam por essa mesma situação? Porque nesse caso aí é uma empresa maior, né, Chico, que demanda aí uma questão de logística e foi anunciada na gestão anterior, tudo, mas tem alguma outra empresa, outro caso semelhante que a prefeitura tem pedido também esse banimento da isenção? Ed, eu não sei da parte do executivo se tem mais alguma, não sei mesmo. Aí teria que ver com eles, mas que eu saiba, não. Maria Moraes, tem mais alguma pergunta para o Rafael? Nós falamos aqui a respeito da Guarda Armada, né, da GM. Não sei o que você pensa a respeito disso, qual seria o seu posicionamento, se você acha que isso pode se concretizar no futuro ou não. Tá, eu vou ser linchado saindo daqui, mas vamos lá. Eu sou a favor da Guarda Armada, porque eu acho que hoje a gente vive uma questão de segurança muito complexa, não só na cidade, quanto no estado e no país. Muitas pessoas... assim, 2/3 se não me engano, não, 1/3 da população de São Paulo, né, já foi roubada celular e tudo mais. A gente vive episódios que precisam ter mais segurança. Então, na minha opinião, armando a guarda com toda a qualidade, no sentido de fazer cursos, deixá-los aptos a isso, verificar se realmente eles estão aptos psicologicamente e tudo mais, eu sou a favor de armar por esse lado, né? Para nós termos mais segurança, porque o efetivo a gente vê da polícia é pequeno, o efetivo da guarda é menor ainda. Então, assim, nós não temos quase segurança na cidade, com todo respeito ao nosso coronel, que é o secretário de segurança, mas a gente vê que, infelizmente, a última gestão não colocou o efetivo necessário. Nós temos pouquíssimos, né? Quando a gente vai pedir, a gente está sem efetivo. Então, assim... E tem mais uma informação de bastidor, viu? Eu fiquei sabendo que nessa quantidade de servidores da prefeitura, entre os 522 que devem ser dispensados aí por decisão judicial, né, aposentados, tem alguns, quase 10 aproximadamente, eu fiquei sabendo, da Guarda Municipal. Nossa. Que devem sair juntos. Então, vai precisar reforçar, abrir concurso público. Essa é uma informação de bastidor, que eu fiquei sabendo que cerca de 10 funcionários da Guarda Municipal devem também entrar nessa quantidade aí entre os 522. Nossa, aí pior ainda. Mas eu sou a favor por causa disso. Eu vejo que assim, a nossa segurança hoje é falha, a população nos passa isso em todos os sentidos. Vide como exemplo o bairro do São José, que o pessoal foi na Câmara pedir arrego, né? Falaram, a gente não aguenta mais. Eles não estão aguentando mais lá, né? O comércio, as casas estão sendo assaltadas todos os dias. Então, assim, não é que armando a guarda automaticamente vai deixar de existir isso, mas eu acho que é um passo que é dado para que a gente tenha um pouquinho mais de segurança, né? Mas repito, que fique claro isso. A Guarda Armada passando pelo crivo de curso, de psicológico, de poder realmente ter uma arma, entendeu? Não é simplesmente dar arma para ele e fala, vai lá e faz o que você quer, pelo amor de Deus, não é isso. Presidente, eu sei que você tem um compromisso daqui a pouquinho, eu vou fazer a minha última pergunta para a gente já encerrar a entrevista, para não atrapalhar a sua agenda, mas o que eu gostaria de perguntar é o seguinte: a população reconheceu o seu trabalho como vereador, tanto que dissemos que você, nas últimas eleições, a sua votação mais expressiva da história da Câmara de Araraquara. Então a população reconheceu o seu trabalho como fiscalizador. Agora a pergunta é, na atual gestão, já que você é da base governista, o que a população pode esperar? Vai continuar com o mesmo ímpeto, com a mesma vontade, a mesma determinação de fiscalizar o Executivo? Chico, nós vamos continuar assim. É que agora essas primeiras semanas eu estou um pouco focado na Câmara, em ouvir cada sessão da Câmara, cada pessoal da Câmara, para a gente ver o que a gente pode mudar para melhorar, mas a gente já está marcando algumas agendas, inclusive a semana que vem acho que tem 2, que a gente já vai passar para fiscalização realmente como o povo me conhece. Vou nas unidades fiscalizar, vou ver o que está errado, vou fazer vídeo, vou cobrar. O prefeito sabe disso, eu já falei para ele, falei, vou cobrar como eu era antes. Ele falou, tudo bem, e tem que ser, né? É o trabalho do vereador a fiscalização. E o povo me conhece por causa disso. Nesses últimos 8 anos eu fiz fiscalização séria e qualificada no governo do Edinho. Então, farei também fiscalização mostrando o que está errado e o que precisa melhorar nesse governo. A gente pretende fazer da mesma forma, que fique registrado e gravado aqui isso. Ô, D'Angeli, deixa eu só te perguntar, claro, que tem a ver com essa pergunta, sim, que é uma das coisas que a gente ouve muito nos grupos, né? Você tem participado de algumas coletivas junto com o Dr. Lapena. E as coletivas as quais
não são pertinentes aos assuntos da Câmara e nem convite da Câmara, porque a gente sabe que o presidente da Câmara representa a Câmara em diversos eventos. Você não acha que essa participação acaba comprometendo essa tua isenção enquanto vereador fiscalizador do Poder Executivo, que acaba fazendo que as pessoas acreditem que há não vou dizer um conluio, mas que há um relacionamento e que vai acima da sua função enquanto vereador? Então, vamos lá, vamos colocar primeiro isso no singular. Foi uma coletiva só, não foram coletivas. Foi uma coletiva só, e o que acontece? Eu estava na sala do prefeito naquele momento, junto com o Dr. Galhardo, junto com o Cismar, junto com alguns secretários. E aí, eu estava lá para ouvir e entender o que estava acontecendo, o que iria acontecer. E aí, o Dr. Galhardo disse, já que o senhor está aqui, presidente da Câmara, gostaria que o senhor compusesse a mesa. Eu falei, sério, doutor? Ele falou, sério. Eu falei, tudo bem, eu não vou desacatar um pedido do Dr. Galhardo. Aí, compus a mesa, mas eu falei, mas eu não vou falar nada. Beleza, aí passaram os microfones e chegou em mim. Quando chegou em mim, acho que vocês devem ter visto, eu fiz questão de falar 3 vezes que o papel da Câmara e dos vereadores é fiscalizar. Eu fui até redundante e didático, eu não disse mais nada além disso, para não me prejudicar. Porque o papel do presidente da Câmara ali era esse, mostrar que todos os 18 vereadores deveriam estar naquele local. Infelizmente a gente tinha acho que 2 ou 3 vereadores só, mas que todos deveriam estar ali para fiscalizar. Então assim, eu fui redundante de propósito para não falar outra coisa que não fosse além do que o presidente da Câmara deveria dizer ali naquele momento, que é o papel do parlamentar, do vereador, que é estar ali vendo como que está acontecendo aquilo, em respeito aos servidores que estão sendo demitidos, né, em compaixão a eles também, com toda certeza, porque são quase 600, são muitos, e realmente dessa forma. Então eu fui redundante em dizer que todos deveriam estar ali para fiscalizar. E qual o seu posicionamento com relação a essas demissões? Bom, tudo bem que é uma sentença, mas sim, qual o seu posicionamento enquanto Câmara em como vai ser cumprida essa decisão? Então, assim, eu tenho recebido várias mensagens sobre isso. Eu não posso dizer que eu sou a favor ou contra de uma decisão que tem que ser cumprida. Então, por exemplo, eu me solidarizo com todos os servidores, com toda certeza. Eu até fiz stories no meu Instagram falando sobre isso. É muito triste isso que está acontecendo, me solidarizo com todos, mas o atual prefeito está com uma multa de 5 milhões para ser paga porque o gestor anterior não fez essa demissão. Então foi correndo dias de multas e hoje tem 5 milhões de multa para ser pago. Se ele não cumprir agora, ele vai continuar pagando mais essa multa, vai crescendo essa multa. Então assim, hoje a justiça diz, demite, pague os 40% do que está na conta e faça a demissão. Então assim, infelizmente, o prefeito, no meu caso, ele tem que cumprir o que o juiz está dizendo. Mas não é uma coisa que eu gostaria que acontecesse, obviamente, porque a gente não queria que esses 600 servidores fossem demitidos. Agradeço, Rafael De Angeli, presidente da Câmara de Araraquara, aqui no Jornal da Morada. Muito obrigado, presidente. Seja sempre bem-vindo ao JM. Muito obrigado, Chico, a todos do Mesão. Muito obrigado. Feliz aniversário. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Eu estou à disposição sempre de vocês. Vocês sabem, pode me ligar. O dia que eu não consegui falar como aconteceu na terça-feira é porque eu estava no meio de uma loucura de uma primeira sessão e não teve como eu falar ao vivo. Mas sempre que eu puder, eu falo ao vivo, não tem problema nenhum. Estou à disposição. Muito obrigado, viu?